Gente, essa é a nossa quinta aula, nosso quinto vídeo sobre as plantas, e a gente vai entender com muito mais detalhes a reprodução das angiospermas, né? São das angiospermas que nós estamos falando. E o outro vídeo ficou até sem final, porque eu tinha gravado e aí ele ficou muito grande. E aí eu decidi cortar para vocês, para que nesse vídeo a gente consiga dar um enfoque, dar um foco muito grande para a reprodução, para que vocês entendam todos os nomes e todos os processos. Vamos lá. Relembrando nosso cladograma de sempre que está acompanhando a gente aqui nas plantas. A gente está falando de angiospermas, então a novidade evolutiva é que elas têm flores e frutos, mas elas possuem todas essas características. Quando a gente fala de angiosperma, a gente fala de espermatófitas, traqueófitas e embriófitas, ou seja, todas essas características. Elas têm sementes, elas têm órgãos verdadeiros, elas têm vasos condutores, elas são esporófitos, ou seja, essa é a forma dominante delas. Elas têm embrião retido no gametânio feminino e todas as estruturas que a gente já conhece, tá bom? Então, é o grupo mais diversificado, porque a maioria das plantas que a gente conhece são as angiospermas, justamente porque as novidades evolutivas delas fizeram com que elas pudessem se desenvolver e alcançar aí os mais diversos ambientes, tá bom? Que são as flores e os frutos. Na aula passada, a gente viu todas as características das flores e a gente percebeu que é aqui na flor que existe todos os meios de reprodução, né? Todas ali as funções reprodutivas da planta. Então, a flor é muito importante para essa nossa aula, já que a gente vai falar sobre a reprodução, tá? Eu mostrei para vocês essa macieira aqui e todos os processos que ocorrem até fechar esse ciclo. De uma forma bem geral, a gente tem o desenvolvimento das flores, tá? Nessas flores, a gente vai ter a fecundação ou a fertilização. Vamos formar um embrião, tá? E aí, o que vai acontecer? O que é a novidade evolutiva além das flores? É a formação de fruto. Então, a gente já conhece que o embrião lá das gimnospermas, eles ficavam protegidinhos por uma semente, lembra? Aqui na angiosperma não é diferente, eles ainda ficam protegidos pela semente. Mas essa semente fica protegida por algo ainda maior e ainda mais seguro, que é o fruto. Por isso é a novidade evolutiva. Esse fruto, por exemplo, vai ser comido por um passarinho, vai ser derrubado da árvore pelo vento, pela chuva, e aí vai liberar as sementes. Quando essas sementes estiverem com as condições propícias, com as condições ótimas para elas germinarem, o embriãozinho vai começar a se desenvolver, vai germinar, e aí a gente fecha o ciclo formando um novo indivíduo, tá bom? Uma nova estrutura toda completa que nem essa de um novo indivíduo que vai formar fruto, que vai formar flor e depois vai formar fruto, tá? Mas aí vocês lembram que no vídeo passado eu falei para vocês que aquele esquema era um pouco mais simples. E quando a gente fala realmente de reprodução das angiospermas, a gente tem muitas características importantíssimas, tá? E que geralmente o vestibular vai pedir uma ou outra, beleza? Vamos entender então tudo o que está acontecendo aqui e tudo o que está acontecendo aqui. Ou seja, o que acontece nas anteras, especificamente nas anteras, mas ali dentro do androceu, toda a parte reprodutiva masculina da flor, e o que acontece no gineceu, ou basicamente aqui no ovário, que é a parte reprodutiva feminina da flor. Vamos por parte. A gente vai entender primeiro aqui nas anteras, depois a gente vai entender o que acontece no ovário e depois a gente vai juntar essas duas informações para entender como acontece a fecundação e como é gerado na semente, tá? Então, a gente vai realmente dividir e entender certinho, parte por parte, o que acontece. Vamos lá. Parte masculina da flor. A gente está falando especificamente das anteras, porque é aqui que o grão de pólen vai ser formado. E o grão de pólen é super importante para a fecundação. É o grão de pólen quem vai levar os gametas masculinos, tá? Então, a gente precisa entender como que ocorre a formação do grão de pólen. Vamos lá.
Aqui a gente tem um desenho de duas anteras. Vamos imaginar que a gente passou uma faca aqui, horizontalmente na antera. E aí a gente abre essa antera e vê 4 regiões aqui dentro. Esse buraquinho com esse, possui muitas e muitas células mãe do micrósporo. O que significa isso? São as células que vão gerar os esporos, tá bom? E aí os esporos das angiospermas são formados, como em todas as reproduções que a gente está vendo, por meiose espórica, lembra? Então a gente tem uma célula mãe que é diploide, 2N. Essa célula mãe vai sofrer meiose, vai receber ou vai gerar 4 micrósporos, que são os 4 esporos haploides, tá? E aí, o que acontece? Presta atenção. Cada uma dessas células, cada um desses micrósporos vão sofrer mitoses, porque agora, já que a gente já tem uma célula, ou no caso, 4 células haploides, elas vão poder se duplicar, certo? Fazer aquela divisão lá por mitose, e aí liberar e gerar diversas outras células idênticas. Beleza. Só que o que acontece? Quando essa mitose ocorre, a gente forma o grão de pólen. E aí, esse grão de pólen, isso é muito importante vocês lembrarem, esse grão de pólen é formado por 2 células, porque quando a mitose do micrósporo aconteceu, 2 células se uniram, tá? E aí a gente tem uma célula que é chamada de célula do tubo e uma célula que é chamada de célula geradora, tá bom? Lembra disso. O grão de pólen é formado por 2 células. 2 células. Beleza? Entendemos até aqui. Então, a gente pegou essa parte aqui do desenho e entendemos. Cortamos a antera, vimos que está acontecendo meiose, vimos que está acontecendo mitose e aí formou o nosso querido pólen. Beleza. Fechou. Fechamos essa parte. Vamos entender o que está acontecendo aqui embaixo agora, falando especificamente do óvulo. Olha aqui o gineceu. A gente tem o estigma, o estilete, aquela parte mais fininha que leva até o ovário. Toda essa estrutura aqui. Dentro do ovário, o que é muito importante para a gente nesse momento é falar sobre essa célula laranja grandona que está aqui. Essa célula ainda não é o óvulo, ainda não é o gameta feminino, e sim é o megásporo, tá? Esse é o nome dela. Essa célula grandona vai sofrer meiose espórica, porque essa célula é 2N, é diploide. Essa célula vai sofrer meiose e vai formar 4 células haploides, como a gente está acostumado. Esse é o processo da meiose. Só que o que vai acontecer aqui? 3 dessas células haploides que foram formadas vão morrer, vão se degenerar, vão sumir daqui. Só que uma célula vai sobreviver, tá? Vai ficar, vai permanecer aqui dentro do ovário. E a gente chama de megásporo. E a gente chama de megásporo funcional, porque ele sobreviveu, ele está funcionando, ele está vivendo dentro do ovário. Beleza. Esse megásporo, essa célula que agora ficou com um tamanho maior, considerando as outras que morreram, ela vai se dividir, vai sofrer mitose, não meiose, mitose, e vai desta célula aqui formar 7 células, tá? 7 células. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Formou 6. E essas 2 bolinhas aqui, a gente entende que forma uma única célula com 2 núcleos, tá? A gente já vai ver. Fiquem calmos. Então, desse megásporo funcional, desse megásporo grandão aqui que sobreviveu, foram formadas 7 células. Essa estrutura de 7 células a gente pode chamar de gametófito feminino ou saco embrionário. Se a gente chama grão de pólen lá no masculino, a gente chama de saco embrionário aqui, tá? O grão de pólen possui 2 células, saco embrionário possui 7 células, 7. E aí, quais são essas células? A gente tem a oosfera, que é realmente o gameta feminino, então é aqui que acontece realmente a fecundação, tá? Essas outras células, elas são bastante importantes,
para que existam hormônios, para que exista ali uma conversa química entre o sistema reprodutivo masculino com o sistema reprodutivo feminino, tá? A gente precisa entender só o nome delas. Perto da oosfera, a gente tem duas células completas que são chamadas de sinérgides. Lá em cima, a gente tem, no lado oposto, até parece o nome, antípoda e oposto, lá no lado oposto, a gente tem 3 antípodas, tá bom? Tudo isso daqui é conversa química, são relações químicas que estão acontecendo aqui para que a fecundação ocorra. Beleza, tudo isso faz parte do saco embrionário. E aí a gente tem uma célula maior aqui no meio, que é chamada de... na verdade é essa célula maior zona que está aqui e que é muito importante a gente saber que existem 2 núcleos. Ela é binucleada, tá? Então possui 2 núcleos polares, tá bom? O nome dela não é importante vocês saberem. Lembrem de antípodas, lembrem de sinérgides e lembrem que aqui no meio existe uma célula binucleada que possui 2 núcleos polares. E aqui no meio das 2 sinérgides é aquela coisa mais importante, que é a oosfera, é o gameta feminino. E é ali que ocorre a fecundação. Fechou. Dei muita importância também para essa célula binucleada. Falei que ela é maior, falei que ela tem 2 núcleos, os núcleos chamam polares. E aí, galera, a gente vai também utilizar essa célula aqui para fecundação. Então, lembrem desses 2 nomes, pelo menos, núcleos polares e oosfera, beleza? E aí, a gente volta aqui para a reprodução mesmo, para todo esse ciclo, para que a gente consiga entender como ocorre a fecundação em si, tá bom? Beleza, então aqui para fecundação, a gente está falando sobre aquele esqueminha lá mais simples, lembra? E a gente está falando que vai acontecer o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e vai acontecer a fecundação gerando semente e gerando fruto, beleza? A gente já sabe o que é um grão de pólen, a gente já sabe o que é um saco embrionário, a gente já viu que o grão de pólen tem 2 células, que o saco embrionário tem 7 células e a gente vai entender agora a interação entre essas células. Por que a gente precisou entender todos aqueles processos antes, para que faça sentido agora. E aí, vocês vão me acompanhar. Vamos lá. Quando a gente está falando de fecundação, a gente precisa primeiro entender o processo inicial. Grão de pólen vai se encontrar com o estigma. Lembra? Então, o grão de pólen, 2 células, entra pelo estigma do gineceu e vai, de alguma forma, conseguir fecundar a oosfera. Como que isso acontece? Grão de pólen tem 2 células, célula do tubo, célula de germinação, certo? Vamos lá. Célula do tubo. Por que chama do tubo? Porque vai formar o tubo polínico. A partir do momento que o grão de pólen cair no estigma, olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo essa parte mais laranjinha aqui que desce, enrola aqui e chega até o ovário, até o saco embrionário? É a célula do tubo que vai formar o tubo polínico. Quando esse tubo polínico está se formando, a célula geradora, que é a outra célula do grão de pólen, vai se dividir em 2 células espermáticas, tá? Isso é muito importante. As células espermáticas, elas têm a possibilidade agora de fecundar a parte reprodutiva feminina da flor. E aí, o que vai acontecer? A célula do tubo, o tubo polínico que já foi formado, vai servir de caminho para que essas células espermáticas cheguem até o saco embrionário. Beleza? Por que são 2 células espermáticas? Porque uma célula espermática vai se encontrar com a oosfera. Então, haploide com haploide vai gerar a primeira fecundação, que é a formação ali do nosso zigoto, beleza? Parte masculina com parte feminina, fecundou aqui dentro, formou o zigoto. Ótimo, é isso que a gente conhece em todas as reproduções que a gente está vendo. Só que aqui tem uma coisa muito especial acontecendo, é a dupla fecundação. O que é isso? Lembra que aqui no grão de pólen foi formado 2 células espermáticas?
uma formou o zigoto. A outra vai se encontrar com os dois núcleos polares, com aquela célula central maior, e aí vai formar uma célula triploide. Por quê? Célula espermática é haploide. Célula central tem dois núcleos. Portanto, ela tem metade do material genético aqui com metade do material genético aqui, formando 2N, mais o masculino haploide formando 3N. Então, agora, a gente tem, além do zigoto, mais uma fecundação, que é a célula triploide. Por que isso é muito importante? Porque desse tecido aqui, dessa célula triploide, vai formar um tecido chamado endosperma. Esse endosperma vai dar toda a reserva nutritiva que o nosso embrião precisa para que ele sobreviva na natureza. Por que depois a gente vai no mercado, a gente compra uma semente, a gente compra uma uva. Quando a gente come essa fruta, lá dentro tem a semente. Se a gente plantar essa semente, ela vai sobreviver, ela vai germinar. Isso só acontece porque o endosperma dá todos os nutrientes que a semente precisa, tá bom? Então, endosperma é muito importante. E ele acontece por meio da dupla fecundação. Agora, outra coisa muito importante. Esse endosperma, se a gente está falando de semente, e esse endosperma está aqui dentro da semente, protegendo o embrião, a gente com certeza tem que entender que lá nas gimnospermas também existia. E eu falei para vocês que existia um endosperma lá para nutrir aquele embrião das gimnospermas, lá dos pinheiros. Qual que é a sacada aqui, uma coisa muito legal que acontece de diferença das gimnospermas para as angiospermas? Lá nas gimnospermas, o tecido de endosperma é formado independentemente se vai existir ou não um zigoto. Então pode ser que a fecundação não aconteça lá nas gimnospermas, só que elas mesmo assim estão gastando energia formando um tecido que pode ser que não sirva para nada. As angiospermas, com a dupla fecundação, isso daqui é muito importante, com a dupla fecundação, salvam energia. Porque se não acontecer a primeira fecundação, que é a do zigoto, a segunda fecundação, que é a célula triploide, não vai ser gerada. Entendeu? Então, a dupla fecundação é dependente uma da outra. Vem a primeira célula espermática, vai ali na oosfera, forma o zigoto. Beleza, se isso aconteceu, a segunda célula espermática vem e forma um endosperma. Se o zigoto não acontece, se o zigoto não é formado, o endosperma não precisa ser formado. E aí não existe dupla fecundação, existe fecundação zero, tá? E aí lá na gimnosperma isso não acontece. Por isso que as angiospermas são tão mais diversificadas e complexas do que as outras plantas, porque elas têm várias características. Então, presta atenção. O que é dupla fecundação? É a célula espermática do grão de pólen que encontra a oosfera formando o zigoto. Esse zigoto vai formar um embrião. A segunda fecundação é a outra célula espermática do grão de pólen que vai se encontrar com a célula central binucleada com dois núcleos polares, vai formar uma célula triploide 3N e vai formar o endosperma, que é esse tecido nutritivo para o embrião, tá? Endosperma e embrião estão ali dentro da semente, protegidinhos. Beleza. Gente, é isso. E isso vai cair no vestibular, tá? Dupla fecundação vai aparecer em algum momento, alguma alternativa, alguma questão do vestibular. Então, é bem legal vocês entenderem isso. Então, a semente está aqui protegendo o nosso embrião. E aí, quem protege a semente é o fruto. Já vamos entender isso, tá bom? O nosso próximo slide vai falar um pouquinho sobre os frutos e sobre algumas características, e aí que a gente vai chamar de pseudofrutos, tá? Para a gente entender isso daqui, vamos voltar nesse esqueminha aqui. Quando a gente falou da fecundação, ou da dupla fecundação, a gente falou da formação de um zigoto, da formação de um endosperma, correto? E eu falei para vocês que tudo isso daqui está dentro de uma semente. Essa semente vai estar protegendo o embrião, só que ela vai ser protegida por um fruto, lembra disso, né? A gente acabou de falar 2 segundos atrás. Beleza.
Como que esse fruto é formado? Lembra do saco embrionário aqui, de toda essa estrutura do gineceu da flor? Toda essa estrutura, a partir do momento que ocorrer a dupla fecundação, vai começar a se transformar, a se modificar nessa parte carnosa que a gente conhece do fruto, que a gente come uma maçã, que a gente come um tomate, que a gente come uma manga. Tudo isso, toda aquela parte carnosa que é gostosa, pode ser doce, vai ser formado a partir da dupla fecundação, só que pensando no saco embrionário em si, nessa parte toda da reprodução feminina, da estrutura reprodutiva feminina. Então, lembra aquelas 7 células? Ou, pelo menos, as 2 sinérgides e as 3 antípodas? Falei pra vocês que ali tinha bastante conversa química, né? De hormônios e coisa e tal. Agora, elas vão ser responsáveis também por formar o fruto, tá bom? E aí o fruto é formado por várias camadinhas, epicarpo, mesocarpo, endocarpo, tudo isso para proteger a semente. Vamos lá então. O fruto é o ovário modificado, é aquele saco embrionário, lembra? O ovário tinha um megásporo, aquela célula grandona, que se dividiu em 4 células, ficou um megásporo funcional, as outras 3 morreram, tá? Essa célula grandona formou 7 células, lembra? Uma célula, que é a oosfera, já foi fecundada, a outra célula, que é a central, foi fecundada também na dupla fecundação, e as outras células que permaneceram ali vão se modificar nos frutos. Por isso que a melhor definição de fruto é o ovário modificado, tá? E dentro desse fruto existe a semente, que é o óvulo, a oosfera fecundada. Perfeito, aqui a gente já sabe, já conhece, vocês já entenderam tudo isso. Beleza. Agora, o que a gente chama de pseudofruto? Quando, por algum motivo, não é o ovário que se modifica para formar a parte carnosa, mas sim outra estrutura. Por exemplo, no morango, a gente tem toda essa parte carnosa aqui, mas isso não é o fruto em si, isso é um pseudofruto, porque o fruto, ele tá aqui guardadinho em todos aqueles buraquinhos que a gente vê no morango. Toda essa parte carnosa, comestível para nós, são os receptáculos florais, tá? Lembra disso? Então, é aquela parte da flor que vai dar a sustentação para ela, que vai se transformar e formar um morango. Na maçã, por exemplo, que a gente está dando todos esses exemplos aqui, ela não é um fruto, é um pseudofruto. Então, é o receptáculo também que se desenvolve nessa parte carnosa e não o ovário. E aí a gente tem vários outros exemplos aqui. E eu vou falar também sobre a infrutescência. Lembra que lá na flor a gente deu o exemplo do girassol, que o girassol não era uma flor em si, e sim várias florezinhas ali naquela parte marrom? O abacaxi é a mesma coisa, são vários frutos dentro de uma única coisa que a gente conhece, tá bom? Agora a gente precisa só entender o seguinte, eu tô chamando de fruto, porque fruto é a estrutura biológica carnosa que vai proteger a semente. É a estrutura que é gerada a partir do ovário modificado. Agora o que a gente chama de frutar, tá? Que a gente come banana, maçã, abacaxi, abacate, pêssego, tudo que tá aqui é o que a gente diz do fruto comestível pelo ser humano, tá? É o que a gente diz do fruto ou do pseudofruto que a gente consome, porque é doce, porque é gostoso pra gente. Então, isso é fruta. E fruto é o ovário modificado. Então, o abacaxi é realmente uma fruta, mas ele não é um fruto, porque ele é uma infrutescência. Tá bom? Fez sentido? Se não fizer, fala comigo. Me chamem. Vamos lá. Beleza. A gente viu toda essa estrutura reprodutiva das angiospermas. A gente entendeu tudo isso. Só que a gente pegou uma flor, vou até voltar no desenho para vocês. A gente pegou uma flor e disse que o grão de pólen dessa antera chega no estigma. Mas lembra no vídeo passado que eu falei para vocês que nem sempre é assim. A flor, ela é realmente
hermafrodita, né? Ela possui a estrutura masculina e feminina em uma só, nela mesma. Mas isso não significa que o grão de pólen dessa flor azul possa voar pelo ar e cair num estigma, por exemplo, de uma flor branca, de uma outra flor, certo? Então, isso só acontece porque existe a polinização. A gente está falando de grão de pólen, tal, polinização. Vai ser o transporte do pólen da antera até o estigma, da parte masculina até a parte feminina. E aí, como que é esse transporte? Pode ser pelo vento, o que a gente vai chamar de anemofilia, que é quando o vento leva esses grãos de pólen para outras plantas. Mas as flores são muito importantes porque elas vão atrair os polinizadores. Então, quando a gente vê uma abelhinha ali pousando na flor e saindo cheia de pontos amarelos, ela está saindo com o pólen. E quando ela vai na outra flor para conseguir o néctar de outra flor e se alimentar ali, ela vai pegar todo esse pólen que ela acabou de tirar de uma flor e levar até o estigma da outra flor, tá? Morcegos fazem isso também. Olha o quanto de pólen que esse morcego tem aqui. Outros passarinhos, na verdade, diversos passarinhos, beija-flor, por exemplo, faz isso também, tá bom? Então, a gente fala de entomofilia, quando é a polinização por inseto, a ornitofilia, quando é por pássaro, e a quiropterofilia, que é por morcegos, tá bom? Todos aqui representados para vocês. E isso vai aumentar muito a variabilidade genética, porque quando a gente está falando de uma flor que pega o seu próprio grão de pólen e fecunda ali no estigma, a gente está falando simplesmente de um clone, certo? E quando a gente está falando de polinização, a gente está falando em si de variabilidade genética, porque agora outras plantas, outros materiais genéticos estão ali em contato um com o outro, tá bom? Por isso que angiospermas são o grupo mais diversificado das plantas. Fechou? E a última coisa que eu preciso falar para vocês sobre angiosperma é sobre os dois grupos principais deste grupo aqui grandão, angiosperma. Então, a gente tem as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que hoje são chamadas de um nome mais moderno, que são as eudicotiledôneas, as dicotiledôneas verdadeiras, tá? Todas essas plantas, esses organismos tão diversificados das angiospermas precisam ser caracterizados por esses dois tipos, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. E aí a gente tem esse esqueminha aqui, essa tabela, para que vocês lembrem, tá? As eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, que alguns vestibulares ainda pedem esse nome antigo, são comparadas com as monocotiledôneas, tá? E aqui vocês conseguem ver todas as diferenças entre elas. Então, as monocotiledôneas, ou seja, mono, possuem um cotilédone apenas, enquanto as dicotiledôneas possuem 2 cotilédones. O que é cotilédone? É a estrutura que vai dar a formação da primeira folhinha da planta. Então, quando a gente está falando de germinação, que a semente cai no solo e começa a nascer a plantinha, a gente está falando que é a quantidade de cotilédone que vai orientar esse crescimento. Então, monocotiledônia tem um só e dicotiledônia tem 2 cotilédones. Aí a gente tem a dicotiledônia com uma folha que tem uma nervura bem diversificada, tá bom? Enquanto as monocotiledôneas têm uma nervura paralela, é realmente um paralelo ao outro. E nas dicotiledôneas isso já muda. Nas dicotiledôneas existem vasos concêntricos, então vasos condutores que ficam ali no meio, tá? Bem centralizados. Nas monocotiledôneas eles já são irregulares. A raiz de uma é axial, ou seja, ela tem um eixo principal, tá? Que vai ficar bem presente ali na raiz. E na raiz fasciculada já são... não existe um eixo principal. As plantas, as raízes, elas podem se espalhar pelo solo de qualquer jeito, tá? E por fim, as flores das dicotiledôneas, elas são pentâmeras ou tetrâmeras, ou seja, são estruturas sempre de 5 em 5, por exemplo, 5 pétalas, 5 sépalas, ou então são tetrâmeras, 4 pétalas, 4 sépalas.
Já nas monocotiledôneas, elas são sempre de 3 em 3, então são 3 pétalas e 3 sépalas, tá bom? Pessoal, acabamos angiospermas até que enfim. Então, tá aqui várias fotos para vocês.